Mas se postar no Instagram, Nossa, com a luvinha preta, então, fica lindo. Lindo. Pois é, galera. E por isso, assim, que para mim é um privilégio ter todos vocês aqui e eu poder falar uma plateia tão selecionada. Que eu não conseguiria fazer isso se não fosse por aqui, se não fosse pelo trabalho do Randy. então, Felipe, tem umas perguntas para não fugir muito do contexto aí. Ah, tem a Tati falando sobre enjoo das grávidas, se tem alguma lógica nesse teu raciocínio, se existe possibilidade de correção. E o Bruno falando sobre sensibilização central e nocicepção não são estímulos fisiológicos e como resposta à lodinha dor nociplástica. Acho que Uhum, é assim. legal. Olha só, os enjoos das grávidas, elas têm uma relação que é um misto de desarranjo autonômico, mas também ela acaba tendo algumas ações hormonais grandes, somente porque os hormônios começam a vir em picos. É mais ou menos assim. Para cada braço do sistema autonômico, simpático ou para, é como se eu tivesse também um braço do sistema hormonal associado. Tá? Então, quando ele dá os picos, a gestante acaba tendo isso. Então, normalmente ele melhora porque esses picos começam a diminuir ao longo da gravidez. Tá? Então, sendo bem honesto e franco com você, acho difícil você alterar muita coisa com manipulações, essa coisa toda, né? Eu sou muito pé no chão com isso, sabe? Porque o corpo às vezes está procurando aquele balanço para encontrar e, digamos, diminuir essas questões dos enjoos. Tudo que você fizer para enjoo tal, pode ser que funcione para uma paciente e não funciona para outra. Aí nós temos um problema que a gente fala de pesquisa, que é reprodutibilidade. Esse é um problema. Então, pode ser que você melhore enjoo mexendo numa no crânio, no outro você tem que mexer lá na pelve. Então, é difícil eu te dizer assim se que seria, tá? Muito bem. Sem exposição central, nocicepção, todos, tudo isso são estímulos, são estímulos que o corpo está preparado para receber, tá? Só que assim, o corpo ele tem que entender isso como um meio de defesa. Ele tem que entender isso como um meio de defesa. Quando ele passa a não entender mais como um mecanismo de defesa, aquilo é que começa realmente, né, todos os problemas associados. A ideia é o seguinte, é que ah, melhorando a função autonômica desses indivíduos, tá? Melhorando a função autonômica desses indivíduos, e estamos começando aqui pelo sistema simpático, tá? É que a gente consiga diminuir essa carga alostática. A ideia é mais ou menos essa. Então, assim, e começando a explicar que como que eu posso diminuir essa carga autonômica errada, vamos dizer assim. Primeiro, tendo entendimento a fundo do sistema nervoso simpático, que infelizmente eu não consigo dar numa aula dessa. Tem que ser tipo um curso, sei lá. Tem que estar a fundo, anatomia, ramo a ramo, né? Tem que entender bem isso primeiro, né? Segundo, pegar um viés de atendimento. Por que eu estou falando de viés de atendimento? Você pode regular o sistema nervoso simpático de várias maneiras. Quer ver um exemplo bom? A galera da urogineco. Elas regulam desautonomia com TNS. Olha aí. E a galera da osteopatia sentando sarrafo no TENS. Não sabe usar. Simples assim. E o pior é que os fisioterapeutas, às vezes, que usam o TENS também não sabem usar. Eles não estão fome com vontade de comer. Né? Então, é um problema. Então, de maneira geral, a gente acaba entendendo dessa maneira. Então, o viés você vai atuar, não importa muito. Né? Cada um vai atuar da maneira que lhe concerne. Tá? Então, eu preciso ajustar isso. Então, quando eu consigo ajustar o sistema nervoso simpático por essa
relação, eu tendo a diminuir as entradas nociceptivas e tendo a ajudar o corpo a tirar do estado de luta ou fuga. Então, eu começo com esses estímulos. Depois, eu preciso passar basicamente por estímulos de melhores de alimentação, preciso passar por estímulos, por exemplo, de atividade física, porque eu preciso lavar o corpo desse indivíduo com oxigênio. Olha que interessante. Se eu pudesse pegar e suplementar oxigênio nessa galera toda, eles melhoravam a dor dele. Qual que é o problema? O entupre de radical livre. Então, assim, né, o pensamento médico nesse ponto é que é ruim. Ah, ele falta isso, então entupo disso. Não dá certo. O segredo é sempre a modulação. Então, dentro do exercício físico também, e isso é uma coisa que falha para todo mundo, né? É o quanto de exercício que eu ponho. Ele tem que fazer exercício? Tem. Mas é aquela caminhadinha besta que ele faz? Ele tem que malhar pesado? Qual é a carga que ele põe? Mas ele não tem fadiga no braço? Qual a dificuldade? Agora pega esse cara, bota na mão do professor de educação física. Beleza. Eles são os que melhor prescrevem exercício. Vão ter dificuldade. Porque o cara tem patologia. E o fisioterapeuta? Ah, não, ele entende da patologia um pouco, mas não entende da prescrição da atividade física. Olha o sinuco de bico. A pessoa não melhora. Quantos casos de fibromialgia que vocês já melhoraram? Ah, é difícil? Difícil? Oh, difícil você bater no peito e falar assim, eu melhorei uns 5. Eu mesmo não tenho. Difíceis, são casos difíceis, né? Fora que a gente ainda tem, ainda por cima, um problema muito emocional associado, que dispara os sintomas, que dispara o sistema nervoso simpático desse indivíduo. Olha aí. Né? Então, quando a gente começa a ter isso, gente, essa questão do oxigênio está baixo na circulação, a gente começa a ter baixa de mitocôndrias, a gente começa a ter o processo que a gente chama de ativação das interleucinas. As interleucinas, elas começam a ser ativadas dentro do vaso e começa a gerar uma inflamação dentro do vaso. Eu acho que essa live vai passar de 1 hora, tá? Você se vira aí. Ó, vai ter uma inflamação dentro do vaso. Essa inflamação dentro do vaso, ela vai deixar microlesões nesses vasos internamente. Aí essa microlesão do vaso, ela vai começar a deixar o vaso mais rígido. Esse vaso vai começar a ter uma diminuição da capacidade de dilatar e contrair. Aí, meu amigo, não adianta você dar uma manipulaçãozinha aqui, ó, e achar que vai abrir o vaso do membro superior. O vaso está rígido. Pois é. Aí implica um negócio que a osteopatia fala da lei da artéria. Olha que problemão que você tem. Ou seja, se você tem pacientes que têm diminuição da capacidade de dilatar e contrair esse vaso, cansou. Como é que você vai jogar mais sangue para o lado? Como é que você vai aumentar o fluxo de sangue para lá? Difícil. Vontade de sair desesperado dessa live, né? Ir embora chorar. O sentimento é esse, mas trago verdades, é isso. É difícil. Então, por isso que a pessoa, para melhorar, tem que ter um contexto todo autonômico que eu estou associado. Então, ó, eu falei de artéria que tem contexto autonômico. Falei de problema de metabolismo. Não consegui nem chegar à nutrição. Não consegui desenvolver atividade física. Dá para falar dessas coisas todas. Percebe? Eu tenho limitação aqui. Mas a ideia é essa. Perguntaram lá da angiologia, ó, estimulando a angiologia melhora? Você fala, melhora? Com certeza melhora. Mas como que você estimula? Vai pegar e fazer assim no vaso?
Acho que não, hein? Acho que não. Pois é. No meu doutorado eu estudei isso. Olha que legal. Eu verifiquei que com um tratamento global na pessoa, você aumenta a capacidade dela de dilatar o vaso dela. Estou tentando publicar esse negócio. Estou na luta aqui, ó. Mas é isso. A ideia é essa. O tratamento precisa ser global para a pessoa. E aí, quando começa a afetar os vasos, afeta o negócio que é a resistência periférica. Sim ou não? E isso começa a mexer no meu débito cardíaco. E aí é que está o link da aula que eu passei lá no começo para vocês pegarem os artigos. Que é o sistema nervoso autônomo com a dor crônica. Os autores têm visto que existe, na grande maioria dos casos, tá? Vamos dizer, de 10 trabalhos que você encontra, 9 você acha relação, 1 você não acha. Tá? Existem estudos que dão contraditório. Tá? Então, o que acontece? Eles começam a associar a variabilidade da frequência cardíaca, que é uma forma de medir o sistema nervoso autônomo, né? E a gente pode tentar, se quiser, um dia falar só sobre isso, e que é super fácil fazer, não é nada complexo, né? Assim, eu usei no doutorado, usei no meu DO, já orientei uns 5 DOs sobre esse tema, que é uma das formas de a gente mensurar o sistema nervoso autônomo. Então, o que acontece? Essas pessoas têm visto exatamente isso, que quanto mais dor a pessoa tem, normalmente mais a função autonômica delas é prejudicada. Então, aqui, ó, olha que legal. Deixa eu ver se eu consigo puxar aqui que eu separei para mostrar. Pá, 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 pá. Que legal. Que legal. Vamos lá. Aqui, ó. Esse estudo é bem interessante. Ver se eu coloco aqui já no pontinho. Aqui. Muito bem. Olha só. Vocês têm uma ideia do que seja variabilidade de frequência cardíaca? Não, né? Olha só que interessante. Titio fez um negócio legal. Olha aqui. Lembra eletrocardiograma? Lembra ou não lembra? PQRST, um batimento dos filmes, quando faz assim, a pessoa morreu. Lembra ou não lembra? Lembra, né? Lembra, legal. Obrigado. Você tem que fazer assim com carinho. Eu nesse primeiro grupo, ó. Marco, Jane, Camila, Maiara, César. Ô, César. Cadê? Tassiane, Vitor, Beatriz, Murilo. Vocês estão na minha primeira tela. Ó, existe um intervalo entre um R da curva e o outro R, ó. Então, você já tem um batimento aqui, outro. Se esse intervalo é curtinho, seria mais apertadinho, significa que o paciente está com mais descarga simpática, porque ele está com frequência cardíaca mais alta. Sim ou não? Sim? Todo mundo? E se esse intervalo é mais passado, significa que ele está com mais ativação parasimpática. Ele está mais lento. Foi ou não foi? Foi, né? Beleza. Olha só que interessante. Isso é chamado de variabilidade de frequência cardíaca, tem inúmeras outras. Inúmeras outras, tá? Olha que interessante. Os pesquisadores, eles têm visto o seguinte, ó. Estou mostrando a minha telinha para vocês agora aí. Ó, a Randy apareceu. Muito bem. Olha só, esse estudo aqui, pessoal, é um estudo de 2019, ó. Saiu do forno. Tá? Ele está mostrando as dores musculoesqueléticas e função autonômica cardiovascular na população em geral. Tá? Aí do norte da Finlândia aqui. Olha que maluco. Eles pegaram aí, ó,
6.000, 5.000 pessoas, 2.000 pessoas. É assim, estudo de primeiro mundo esse negócio. Tá? Eles estão verificando que, via de regra, essas pessoas que elas vão tendo maior dor, e aqui é homens, aqui são mulheres, né? Quanto maior dor elas têm, menor é o intervalo RR delas. Ou seja, quanto maior a intensidade de dor, mais descarga simpática essas pessoas têm. Então, esses númerozinhos aqui, ó, HR, deixa eu ver se consigo aumentar esse trem aqui. Aí, olha que legal. HR, tá vendo? HR aí é heart rate, frequência cardíaca. Tá? Essa frequência cardíaca, ela normalmente, ela é maior e tem mais dor. Ou seja, indicando que a pessoa está em estado de simpaticotonia maior. Então, eu dificilmente posso deixar de associar agora a relação entre dois sistemas nervoso simpático. Então, ele mostra uma série aqui desses dados. Tá? Quem gosta de ver dados, está aqui. Ó. Fica aí, ó, um monte de dados. Tá? Esse aqui. Vamos lá. Aqui, ó. Olha só que legal que esse estudo aqui também. Deixa eu voltar aqui, ó. Esse é um estudo que, cadê ano? 2017, ó. Que ele mostra, olha só que interessante, que quando a gente move um trigger point paciente, altera o córtex e altera o sistema nervoso autonômico. Olha que maluco. Vamos lá. Compressão muscular. Ele começou a fazer compressão nos pontos que são, dá um ponto gatilho e pontos musculares que não tem, para você comparar, entendeu? Olha que legal. Eles mensuraram, ó, heart rate variability, que é esse negocinho, usando um eletrocardiograma, usando o intervalo RR, que eu acabei de mostrar para vocês, ó, entre um R e um R. Aí existe um dadozinho chamado LF, que é baixa frequência, que indica o sistema nervoso simpático. E esse alta frequência indica o sistema nervoso parasimpático. Beleza? Tá rápido? Tem que pegar menos por vocês. Olha como eles colocam a pessoa lá, velho. Mapeio cérebro. Olha que maluco. E cada área aqui vai dar uma resposta. É ciência maravilhosa. Olha que interessante. Vamos lá. Aqui, ó. Esse aqui. Olha só que legal. Presta atenção no gráfico. Ó. HF, galera, é sistema parasimpático. ILF, sistema simpático. Então, quando ele toca lá o ponto gatilho para fazer a terapia, o que acontece? Em quem ele toca no ponto trigger, ó, muscular trigger point, não muscular trigger point, ele toca no ponto trigger, o que acontece? Incrementa o sistema parasimpático. E quando ele toca o trigger point muscular aqui, ele baixa a ativação simpática. Olha que legal. Ou seja, tem umas terapias que nós fazemos que, de fato, pode ajudar a modular esse negócio. E ela é via sistema somático. Olha aí que legal. Tá? Não sei o que eu estou dizendo, não. Ele muda o balanço autonômico. É um outro conceito legal de eu falar outro dia. Balanço autonômico. Como que o corpo tem que balancear isso aí. E ele dá respostas, ó, hemodinâmicas, pré-frontal, ou seja, ele aumenta a vascularização em áreas cerebrais. Então, o estudo é bem legal, olha aí. Tá? Bem interessante. Quem gosta, se delicia com isso aqui. Tá? E aqui as associações, ó. As mudanças, né? Do quanto você muda um padrão de dor e quanto ele altera o parasimpático. Né? Ou seja, quanto menor a dor, maior
o parasimpático. Quanto menor a dor, quer dizer, quanto maior a dor, menor o parasimpático. Quanto maior o parasimpático, menor a dor. Isso. Quanto maior a dor, maior o simpático. Ou seja, levando a gente nesse entendimento que realmente problemas na função autonômica elas estão estritamente associados com as dores dessas pessoas. Estritamente associados. Tá? Aqui, ó, é outro exemplo, né? De 2016, Clinical Journal of Pain, por exemplo, mostrando que pessoas sem dor crônica, elas têm uma variabilidade da frequência, ou seja, que esse intervalo entre os dois R's que eu mostrei, maior do que quem não tem. Ou seja, a ativação parasimpática é maior, ou seja, a ativação simpática é menor. Então, existe uma relação direta dessas coisas. Tá? Aqui, por exemplo, uma coisa que vocês podem achar dificuldade é encontrar específico sobre dor. Mas você vai encontrar sobre síndrome do colo irritado, fibromialgia, dores musculoesqueléticas, ó, cervical, lombar, dores gerais, sobre o whiplash, tem muito de whiplash, gente, muita coisa legal. Whiplash traumático, não traumático, dor pélvica crônica, ó, dor neuropática, dor de cabeça, dores de ATM, ó. Tem aqui, ó. Tá? Muito bem. Então, existe, assim, realmente uma série de questões que a gente precisa aprofundar nesse aspecto. Então, quando eu comento que essas lives são legais, que quando elas são fechadas às pessoas, a gente começa a criar um grupo de interesse, né, nesse tema. Porque a gente tem que a gente acaba falando sobre essas coisas assim muito superficialmente, né? Mais de trago os artigos e tal, não dá tempo da gente falar coisas assim interessantes, né? Ou mais aprofundados. Ó, já deu 10:03, o Randy deve estar desesperado ali já. Não, por mim, quanto mais melhor, viu? Muito bem. Acho que eu sou entusiasta aí por novos conhecimentos e aí a galera que está aqui, segundona aí, sabe? A segunda-feira é sempre amarrada e começar com uma, uma aula dessa motivando a galera geral a trabalhar e a ser mais e melhor pelos pacientes. A gente fica até grato de estar sendo, vamos dizer assim, instrumento nesse processo aí. O Muito pessoal já bem. está falando aqui que perde jogo, mas não perde a aula. Ah, coisa boa, ali. Pois é, esse jogo tá meio ruim, né? Se fosse uma final da Champions, até eu perdi a aula, galera. Tchau. Ó, Felipe, tem o pessoal aqui falando algumas coisinhas e perguntas falando sobre terapia crânio-sacral, ajudaria nesses pacientes? Como agrupar pacientes de dor crônica para avaliar o equilíbrio autonômico através de intervenção osteopática, sendo que as cargas alostáticas vêm de tecidos diferentes e disfunções. Isso, bom, vamos lá, vou tentar responder a maioria dessas perguntas aí, né, dando uma noção para todo mundo, né. Bom, a gente tem relação, por exemplo, aqui perguntar também, né, melhores resultados passam, então, pela capacidade de maior perfusão periférica. Então, a perfusão, ela é uma coisa importante para todos os tecidos, não tem jeito. Perfusão, ela é fundamental, tá? Só que o difícil é essa mensuração da perfusão, é difícil a gente ter essas medidas. Os osteopatas mais clínicos, eles colocam a mão, ver se o sangue passa ali e tudo mais, mas é muito empírico, né? Às vezes ele pode ter noção que está ali ou não, e da minha experiência de material, ele é muito, assim, ele é muito instável. Você pode sentir que ele está ali assim bem, de repente a pessoa ficou em pé, andou, ele piorou de novo, tá? Então, a gente tem essa dificuldade nas mensurações. Inclusive, as próprias pessoas que fazem Doppler, o pessoal me pergunta assim, professor, eu queria fazer um trabalho com Doppler e tal. O próprio Doppler, ele é muito variável, tá? Quem trabalha com Doppler sabe o
que eu estou falando. Das pesquisas como subagrupar pacientes com dor crônica. Normalmente, o que nós temos que fazer é seguir os modelos que já existem na literatura. Tá? A gente não quer inventar muita moda, não. Ó, o que já tem aqui que fazem é isso? Tá, vamos tentar basear isso. A única diferença vai ser a gente tentar dividir alguma coisa da nossa área. Existe, por exemplo, a gente está tentando desenhar um modelo de estudo com subgrupos, assim, por exemplo, mas não para função autonômica, para captores posturais, por exemplo. É um projeto que a Escola de Madrid tem, em longo prazo, de fazer isso em todos os seus estágios, por exemplo. Né? A pessoa chega com dor lombar e eu tentar dividir, né, qual captor tem mais influência, por exemplo. Tá? Mas ele é difícil mesmo. Ele é difícil. A primeira coisa, a gente tem que ter essa relação mesmo, né? Que existe essa coisa da função autonômica com as dores. Em seguida, a gente tentar diferenciar melhor isso. Tá? A Fernanda quer saber se quem me suprimir a dor ou a simpaticotonia. Ó, via de regra, para mim, o sistema nervoso autônomo sempre mesmo. Tá? Porque o sistema nervoso autônomo, ele é um adaptador seu, do corpo, ao meio ambiente. Então ele está adaptando o seu corpo ao meio ambiente. Quando o corpo não dá conta mais, ele pede ajuda por meio da dor. De maneira geral é isso. Mas eu tenho que entender e diferenciar aquela dor de aviso daquela dor crônica que não passa por nada. São coisas diferentes. Né? A terapia crânio-sacral, ela precisa ser melhor estudada. Simples assim. Simples assim. Em teoria, tudo ajuda. Então a gente tem que começar a ser um pouco mais crítico sobre os nossos processos. Né? Será que essa coisa realmente ajuda? Será que fui eu mexendo que ajudou? Ou o carinho que eu atendi a pessoa, a atenção que eu dei, né? Todo o contexto que eu criei lá no meu consultório, o que ajudou? O alisado na cabeça, né? O cafuné. Exato. Por exemplo, em variabilidade de frequência cardíaca é um problema, porque toda vez o cham dá diferença. Porque eu toco só a pessoa, ele dá diferença, ele baixa a frequência cardíaca. Tá? Então a gente tem, né, esse problema aí. Tá? O professor mandou privado, vou falar, dançou, Murilo. Ó. Quero fazer o ADO sobre SMA e dor crônica. Posso entrar em contato com você? Ó, se você estiver no quarto ano, pode. Se você não estiver no quarto ano, estiver já formado, pode também, mas a gente tem os prazos lá que a gente vai seguir direitinho, tá? Mas com o maior prazer, cara. Quem quiser estudar sobre esse negócio, estamos aí para trabalhar. Vai ter uma terceira live, ai meu Deus, aí, Randy, ó. Vamos ver. Rapaz, ó, o público tá fiel. Alguns estudos relacionados aos valores respiratórios, diafragmáticos, função autonômica, tem demais isso. Demais, demais, demais. Demais, ó. Uma das formas de entrada parasimpática é estimulando a respiração. Tá? Então, com certeza tem bastante coisa. E queremos terceira, quarta, quinta live. Ai, meu Deus do céu. Daqui a pouco vai virar curso esse negócio, né? Fazer matrícula e põe todo mundo para estudar esse trem aí, né? Uma assinatura. Meu trabalho é sobre o quê? Meu trabalho do quê? É trabalho do quê? De doutorado, você tá falando? Cadê? Me perguntou. Tati. Isso. Então, meu trabalho é relação entre o sistema vascular e o sistema autonômico em cardiopata. Queria saber quem influenciava mais em quem, né? E, basicamente, o resultado eu vi que o sistema nervoso autonômico ele é muito influenciado pelo vascular. Aí, ao contrário do que a gente costuma estudar. Aí, a Matuziflix, legal. Muito bem. Foi sobre o tempo do trabalho, se não é só que eu me perdi. É isso aí. Então, é mais ou menos isso, sim, né? Então, de maneira geral, é o que eu tinha para passar isso, e acabou que não deu tempo nem de eu falar da ação do parasimpático, falando muito do simpático, né, hoje. E tem ainda o sistema parasimpático, dá ainda para, nossa, falar tempão ainda sobre isso. É o que eu falo, assim, né? Eu só tenho a agradecer vocês pelo interesse.
Mas a gente tem esse fator que limita a gente, né? Tempo e, enfim, tá todo mundo junto aí. Tá? Beleza. Mas era mais ou menos isso, né? Quem sabe numa outra oportunidade a gente fala sobre o parasimpático aí com vocês. Agradecer, ó, 98 pessoas até agora, 10 e 10. Não é fácil, não. Rapaz, Ó, Felipe, é o seguinte, quem fica até o final poderia receber os esqueminhas lá, né, que você falou. cara. Pô, Então, eu fiz um esqueminha legal aí pro Randy, hein, ó. deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Ele mandou uma amostra só para a galera aqui. Deixa eu ver se colocar aqui na tela se... Cara, você sabe que a minha ideia foi assim, as pessoas gostam de ver a aula de eu fazendo os desenhos, né? E eu fiz uns vídeos de eu fazendo, filmando com o celular, né? Tá tosco, tá? Não liga pra isso não. E a ideia é vocês irem desenhando juntos, sabe? Montando as coisas assim. E, bom, legal. Quem vê, quiser ir fazendo desenho junto, tá? Depois postar lá e marcar, a gente agradece. Então, são Legal. quatro vídeos, dá um total aí de quase outra aula, e dá uns Dá 20 uns 20 minutos, minutos dá mesmo, uns só 20 falando com a minutos lombar. de esquemas. Então, para a galera, eu já estou falando, vão lotar aqui a minha caixa de entrada, mas para É. evitar isso, tem muita gente, Felipe, que ficou de fora. Eu disse a Felipe que talvez não disponibilizasse isso para todo mundo, mas eu acredito que tem muita gente que ficou de fora. Eu acho que merece, o pessoal vai assistir a gravação. Eu acho que a gente merece autorizar aí essa gravação para todo mundo e também disponibilizar esses vídeos, já que várias pessoas ficaram de fora aí, já mandaram WhatsApp e direct para mim. E aí Que a gente vai coisa boa. disponibilizar também direto para todo mundo amanhã, tá? Junto com o link da gravação dessa aula. E aí a aula, infelizmente, a gente deixa, mas apenas por 24 horas, senão vira Brasil, né? Então a gente deixa lá por 24 horas. Quem quiser assistir de novo, assiste. Quem não quiser, não assiste, avisa para os amigos e a gente disponibiliza isso. E sobre a próxima live, a aula, né? Tipo, eu já tinha falado com o Ai, Felipe, meu Deus, a gente tá achando essas coisas tentando agora, eu tô frito. fazer um calendário aí para a gente ver, ou até mesmo até pensar em algo um pouco mais consistente para vocês, enfim. Eu tô querendo pintar os cabelos dele de branco aí, mas ele tá meio resistente. Mas É que a gente tem pouca coisa para fazer agora, vai ter que orientar 200 DOs. 15 eu quase fiquei doido, agora são 200 vindo, né? Enfim, é muito trabalho. E o François bateu nas minhas costas, falou assim, é, agora podem tocar a coisa toda aí, viu? então, galera, aí, ó. Mas me encanta falar disso, assim, não é é um prazer mais que um trabalho mesmo. É porque realmente, não, assim, né, se for fazer uma coisa mais aprofundada, tem que ser alguma coisa, sei lá, mais profissional mesmo, não Sim. vocês vão ficar sempre com esse gostinho, assim, né? Poxa, legal, acabou. Ai, poxa, legal, acabou. Se um final de semana falando fica com esse gostinho de querer mais seminário, imagine. Não, e Randy, assim, ó, não dá para falar, se fizesse um curso presencial, assim, tipo, vamos lá, 3, 4 dias, não dá. Não Sim. dá, cara, não dá. Eu não sei como é que eu vou fazer isso aí. Mas, enfim, você que é o mago das coisas aí, me A gente ajuda. dá um jeito na programação. Então, galera, ó, eu vou enviar amanhã lá pelo e-mail da mentoria. Quem sabe você recebe os e-mails frequentes, tá? E podem estar
acessando esse material, e a gravação, acredito, amanhã, até 18 horas, eu devo estar montando tudo e já deixando disponível a vocês. Assim que estiver pronto, vai para o ar e vocês podem assistir de novo até a quarta-feira, né? No caso, se sair amanhã. E aí agradecer demais aí ao Amatuzzi e dizer aí a vocês que toda segunda-feira, logicamente que não é com a Amatuzzi, mas eu faço live ou no Instagram ou aqui a aula exclusiva. Várias pessoas já participam, o João, enfim, podem falar que eu não sou um Amatuzzi, mas tenho Tem alguns muito o que falar. que ajudam bastante. Os meninos podem ratificar isso com vocês. E a gente vem nessa pegada há um ano já, e de 4, quase 6 meses, eu venho convidando os professores da EON para poder participar, e o Felipe terminou se empolgando também, porque ele gosta do assunto, gostou da receptividade de vocês, e agora vai ter cadeira cativa aí, a gente vai estar planejando muitas coisas juntos, mas é como ele falou, não adianta fazer muito aberto, é algo bem específico e só fica quem quer. Quem não quer, até amanhã, até logo, né? Vê a gravação, né, Felipe? É isso aí. Galera, valeu. Marca aí a gente no Instagram, aposta e vamos junto fazer a diferença aí na fisioterapia. Tem muito paciente com